Você tem certeza que a palavra é essa? Eu tenho certeza que a palavra é essa. Vou pregar novamente no texto que eu mais preguei aqui na igreja. E provavelmente semana que vem eu vou pregar em cima do mesmo texto, dando uma outra foca. O texto é o texto que talvez o meu texto predileto da Bíblia. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. A história aqui antes de ler. Jesus morreu e ressuscitou. E seus discípulos, muitos ainda não sabem. Ou não querem compreender que ele ressuscitou. Ou não querem saber. Que é o caso desse texto aqui. Vamos ler, a gente vai tentar entender. Jesus se encontra com 2 dos seus discípulos e se revela a eles, dizendo: eu ressuscitei. Vamos ver como isso foi feito. É lindo, é poético, esse texto é maravilhoso. Lucas 24, 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Tipo, o cara falou assim: cara, você é um alienado. Chamou Jesus de alienado aqui. Pô, só tu é um alienado. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Jesus embarcou na dele. Tipo, se fez de bobo. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Aí começaram a explicar. Quem foi Jesus? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obra diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E olha a expectativa dos caras. Nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção de Israel. Redenção aqui é o seguinte: quem tiraria Roma do poder? Quem ia trazer a redenção de Israel? Presta atenção na expectativa dos caras. Nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu, que ele morreu e acabou. Aí eles tinham um contraponto aqui, eles até colocaram, mas parece que as suas ideias não queriam aceitar os fatos. Olha o que diz aqui: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse, aí Jesus lhes disse para os discípulos: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus começou a falar. E no campo das ideias argumenta. Olha o que ele fez aqui, ó. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Eu acho muito legal isso aqui, porque Jesus ele não invade. Jesus ele vai adiante. Os caras falam: ei, fica comigo. Eles falaram: pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Aí Jesus respondeu, né? E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E aqui acabou o encontro com Jesus. Vou começar com uma frase que é um princípio. Eu queria que você prestasse atenção. Essa é a chave de interpretação para tudo que vou falar. Esse texto ele nos ensina que tem como fazer o caminho com Jesus, mas sem Cristo. Vou repetir. Esse texto nos ensina que tem como fazer o caminho com Jesus, mas sem
Cristo. Isso é revelação. E onde essa história começa? Tudo começa com os discípulos. Depois que a cruz aconteceu, depois que Jesus estava morto, por mais que Jesus em toda a sua trajetória dissesse que o Filho do Homem seria morto, dissesse que o Filho do Homem seria humilhado, dissesse que o Filho do Homem seria escorraçado e ressuscitaria ao terceiro dia, apesar de Jesus ter dito isso como tônica do seu ministério, a ideologia do consciente religioso coletivo, inclusive a ideologia em que esses dois caminhantes de Emaús estavam inseridos, que cresceu no exílio babilônico e se consolidou no período intertestamentário, a ideologia de que o Messias seria um salvador político, um general político, à luz de quem Davi foi, por isso Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi. O que eles pensavam com o cativeiro e babilônico, depois com a opressão grega, com a opressão romana? Cadê aquele que vai nos libertar? Aquele que vai nos libertar das opressões dos povos que sempre nos dominaram. Essa era a ideologia de quem seria o Messias. O Messias seria alguém político que destronaria Roma, sentaria no templo do Senhor e estabeleceria o reino de Deus. Era essa a ideologia que estava na cabeça dos caras, né? Esse Messias libertaria Israel de Roma, instituiria o reino político de Deus no mundo. Essas expectativas eles tinham. Essa era a expectativa deles, apesar de Jesus ter dito o contrário para eles em todo o seu ministério. Mas isso foi tão forte, essa ideologia, que entrou neles sem eles sentirem. Perceba o que acontece aqui. Aqui vem o polo do texto. Um dualismo aqui muito aparente. Que os fatos eram diferentes. Jesus já tinha ressuscitado. Mas a ideia que eles deixaram prevalecer na mente deles sobrepuseram os fatos. Nós estamos falando de uma relação ideológica com o Messias e uma relação ideológica com o Messias e uma relação de revelação com o Messias. São esses dois polos que estão sendo trabalhados aqui. Por isso, eles estavam frustrados, porque o rei bélico, o rei político, que esperavam que iriam destronar o Império Romano, foi morto. E quando foi morto, nos frustramos. Como os próprios caminhantes falaram, nós pensávamos que ele estabeleceria o reino em Israel. Eles pensavam sobre essa perspectiva. Eles destronariam Roma. As suas esperanças literalmente acabaram, se foram na cruz. A história é essa. 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús e conversavam sobre a tragédia da cruz de Jesus, sobre as histórias frustradas, sobre o fato de se sentirem enganados por aquele Messias, que até fez coisas boas, como diz o texto, foi um homem de grandes feitos em Israel. Nós pensávamos que era ele, mas ele morreu. E enquanto Jesus se aproximou, começou a ir com eles, mas os seus olhos estavam tão condicionados ao que era morto, que eles não conseguiam ver o Cristo ressurreto que estava à frente deles, que caminhava com eles. Seus olhos estavam todos manchados pelos embrulhos das percepções de quem seria o Cristo, mas que de forma nenhuma o representava. E Jesus se manifesta glorificado, mas eles negaram de pé junto. Na verdade, eles conseguiram associar, eles negaram, não só negaram, mas também eles confrontaram, eles chacotearam. Eles não conseguiram fazer o compasso de associar as ideologias a respeito de Deus com o Deus encarnado, que estava bem na frente deles. Aqui é algo importante que quero falar, porque entre as nossas ideologias a respeito de Deus e o próprio Deus, via de regra, sabe o que fazemos? Ficamos com as ideologias a respeito dele e jogamos Deus fora. Prestem atenção nisso. E Jesus se aproxima e pergunta: o que está perturbando tanto vocês?
E eles responderam de forma sarcástica: só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Pois bem, eles estavam falando a respeito de Jesus para o próprio Jesus, e ainda zoando do cara, e Jesus está falando: eu estou aqui, cara, que é isso? Como eu não sei, foi comigo. Tinha um descompasso, tinha alguma coisa errada que fazia com que eles não se percebessem, não percebessem aquele ressuscitado que estava à frente deles. Pois o texto continua, realmente, que o texto nos coloca é que a mente está tão enganada pela condição ideológica a respeito de Cristo que não se realizou, pela teologia que não fecha muitas vezes, pelas falsas narrativas que nós criamos a respeito do próprio Deus, que, diga-se de passagem, são ídolos para o próprio Deus. As narrativas que criamos a respeito de Deus são ídolos para Deus, porque Deus está para além disso. Deus com letra minúscula é a imagem para Deus com letra maiúscula, ou seja, Deus, já na linguagem da teologia de Karl Barth, Deus é o totalmente outro, tá para cá, mas tá para além daqui. As ideias atrapalham quem é Deus. Nós estamos tão embaçados, tão embotados com ideologias que chamamos o próprio Cristo de alienado, quando Ele próprio está falando sobre si, está se manifestando. E Jesus pergunta para os caras, quais foram os últimos fatos? E eles começaram a explicar. Ora, veio um homem, fez grandes coisas, até foi muito legal, mas a gente pensava que ele era o Cristo, mas não, acho que não era, porque ele já faz 3 dias e nada aconteceu. É bem verdade que mulheres de fama, aqui tem uma lá com fama duvidosa, tal de Madalena, que era uma meretriz, que mudou, a gente viu, mudou a vida, falou que não estava lá, alguns discípulos foram lá e afirmaram isso. Olha, gente, a realidade já estava ali, mas algo eles não conseguiam enxergar. Aí Jesus chega e fala assim, mas Jesus começa a falar assim, por que? Até quando? Até quando, rapaz? Aí Jesus entra no papo deles, e ele começa a trabalhar nas ideias. E aí Jesus começa a descrever os fatos desde Moisés, fala sobre os profetas que apontavam para ele, e expunha-lhes as escrituras, mas percebam, nada disso fez sentido nenhum para aqueles homens. O coração, de acordo com o texto, já parafraseio os próprios discípulos, não aquecia. O coração continuava gelado, atenção a isso, a relação dualista entre coração quente e coração gelado, coração que se aquece e coração gélido. O coração não aquecia, e quando chegaram em Emaús, Jesus fez como que passaria adiante. Isso eu acho muito legal. Valeu, um abraço, tchau, tchau, e foi passando. Jesus fala, chama. Ele fala assim, ei! Daí Jesus fala assim, yes, é o que eu precisava. Você não quer tomar um café comigo? Pois bem, isso para o judeu é tudo que precisava e tudo que tem a ver com crente. Onde estão 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Judeu reunido com 2 ou mais é para comer. Amém, glória a Deus, aleluia. Uau! Sabe por quê? Porque é ali que a mágica, entre aspas, acontece. Ali que as coisas acontecem. Gente, isso aqui é poesia pura. Jesus entrou na casa, lá estava a mesa, e eles sentaram, pois aquela discussão acabara de acontecer a respeito de quem Deus era. As frustrações estavam todas marcadas em seus corações, mas Jesus senta à mesa, parte o pão, levanta para o céu e fala, Pai, obrigado porque o Senhor se revela a pequeninos. E no partir de pão, os olhos se abrem. E imediatamente Jesus sumiu, pum, porque já estava glorificado. Aí os caras ficaram olhando um para o outro e falando assim, aí isso aqui para mim é muito interessante. Sabe, de vez em quando nós lemos um texto e sabe, uma expressão nos capta, nos captura. Eu tenho uma aqui nesse texto, e sobre essa expressão vou construir tudo que eu vou falar. No versículo 32, o que eles falaram? Foi uma pergunta que eu e você temos que fazer ainda hoje. A pergunta que eles fizeram foi, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós? Como que isso não acontecia? Era o mestre. Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e não expunha as escrituras?
E essa pergunta foi a pergunta imediata que eu fiz no texto. Como que o coração deles não ardia, mesmo tendo Jesus ao seu lado? Mesmo conversando com Jesus todo aquele tempo? Por que ainda pior, por que eles discutiram com o próprio Cristo a respeito de quem Ele era? Por que isso aconteceu e o coração não ardia? E aqui nós acessamos o princípio central do texto, que é o dualismo. Dualismo são ideias contrárias. O dualismo, ideias que se chocam, estabelecido entre os discursos a respeito de Deus, as ideias a respeito de Deus, de Jesus, e que deixa o coração gelado, e a revelação a respeito de Cristo que aquece o coração. É sobre isso que o texto trabalha. Ideias versus relação. Se relacionar com Deus no mundo das ideias só coloca a gente furada. Quer ver um exemplo disso? Deixa eu fazer uma pergunta também. Se Jesus é onipotente, amém? Se Deus é onipotente, amém? Amém. Se Deus é onipotente, por que existe o mal? Por que uma criança chega, nasce, daqui a pouco vem um cara, dá um tiro na cabeça da criança, a criança morre? Daqui a pouco, mas aí foi por quê? Aí começa o problema, né? Porque o cobertor é pequeno. Não, porque o pecado entrou, não sei o quê, mas e se cai uma jaca na cabeça da criança? Não tem nada a ver com o outro. Me explica esse negócio. Daí você começa a criar um Deus. Não, peraí. Como é que funciona essa relação da onipotência de Deus com o livre-arbítrio? Se o ser humano precisa de livre-arbítrio, então, se o ser humano tem o livre-arbítrio, como é que Deus pode ser onipotente? Porque se ele pode escolher, então Deus não pode contradizer o que o homem escolher. Se não pode contradizer o que o homem escolher, ele não é onipotente. Então Deus é pequeno. Deus, ele se esvaziou. Pois numa teologia mais arminiana, olha só, coisa horrível, já começa os termos ruins, né? Numa teologia que existe a liberdade do homem para escolha, Deus é menor. Mas numa teologia mais calvinista, onde a soberania de Deus é importante, e ele já premeditou tudo, Deus é malvado. Começa o tic-tac da ruim, vocês estão entendendo? Eu perdi vocês. Estamos comigo, né? Tamo junto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus poderia criar uma pedra que ele não poderia destruir? Agora deu tela azul agora. Porque se você diz que ele pode criar, ele perde a onipotência. Se ele não pode criar, ele também não tem onipotência. Por que Deus cria a pessoa para ir para o inferno? Então o problema de Deus não é o inferno, o problema de Deus é a criação. Por que criou? Mais uma vez, eu só estou construindo o caminho de Emaús com vocês. Só estou construindo. Cara, a gente pensava que era ele. E ali tem discussão. Ali tem problema. E ali tem a gente chamando Jesus de burro. A gente chamando Deus de você não é nada. Percebam algo. Se relacionar com Deus no campo das ideias sempre dá treta. Sempre dá ruim. Pessoal, desse jeito, no caminho de Emaús, indo em direção à frustração de um Deus que tinha morrido, apesar das falas de que ele tinha ressuscitado. Mas o Deus que se relaciona na expectativa e nas ideias, é um Deus que a gente trabalha, inclusive no campo das ideias, para tentar definir. Faz a gente caminhar em cima de discussão, faz a gente caminhar em cima de dissensão, faz a gente caminhar em cima de ódio. Não tem jeito, assim vamos nos distanciando de quem Cristo é. Quando nos relacionamos com Deus no mundo das ideias, o coração não aquece de jeito nenhum. Se relacionar com Deus no mundo das ideias só nos coloca em rota de briga, em rota de alienação, em rota de separação. Esse definitivamente não é o caminho. Preste atenção nisso, gente. Isso aquece meu coração. Quando aqueles discípulos olham para Jesus, Jesus não se parece nada com a ideia que eles tinham a respeito de quem seria Jesus, de quem seria o Messias. Eles esperavam um Messias político, eles esperavam um Messias que governaria, que não lavaria o pé, mas teria o seu pé lavado.
E o povo, depois que Jesus morreu, disse: esse aí não é o Messias. A sua vida, a sua prática não tem a ver com o que esperávamos dele. Ele é um fato que não corresponde às ideias. E quando um fato não corresponde às ideias, nós jogamos fora o fato e ficamos com as ideias. É isso que fazemos. E Jesus aparece àqueles discípulos no caminho de Emaús. E reparem, enquanto tentam se relacionar com Deus no campo das ideias, enquanto tentam dar explicações a respeito do disparate em torno do que eles acreditavam que Jesus era e os fatos que aconteceram, eles só brigam, eles só discutem, só causam dissensões, o coração só fica gelado. E Jesus se coloca entre eles, e eles não conseguem perceber Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não consegue corresponder às ideias que eles tinham a respeito do próprio Cristo. E o que Jesus faz? Jesus corrige as ideias a respeito dele. E como ele faz isso? Tá, abraço, chegamos em Emaús, abraço. Daqui a pouco Jesus fala: me chama. Ei! Ele fala assim: agora, abre a porta, uma mesa está posta, pão fresco à mesa. Os caras sentam à mesa e Jesus está ali, 2 ou mais reunidos, ali está o Senhor. O pão se parte, a graça é dada. E o pão é distribuído, e quando se distribui o pão, num Cristo da revelação, não há mais dissensão, não há mais perguntas, há resposta. Os olhos se abrem. Os olhos se abrem. Que coisa linda, gente! Percebam essa grande revelação. Enquanto nos relacionamos com Deus no campo das ideias, só temos o coração gelado, só temos polarização, só temos briga, só temos pergunta. Mas quando sentamos à mesa, partimos o pão, ele se revela a nós. E atenção a essa frase: quem é Jesus? Leve isso para o seu coração. Quem é Jesus? Jesus é quem tira Deus do mundo das ideias e coloca no mundo das relações. Vou falar novamente. Jesus é o instrumento de Deus que tira Deus do mundo das ideias e coloca no mundo das relações. E preste atenção no que eu estou falando. No mundo das relações, todas as dúvidas a respeito de Deus se acabam. Entra, parte o pão da graça. Pum, olhos se abrem. Não tem outra forma de entender Jesus. Jesus só é compreendido quando a mesa, o partir do pão, for o ponto de partida para qualquer teologia, o ponto de partida para qualquer ideologia. Não existe evangelho, não existe revelação de quem Cristo é sem mesa, sem partir do pão, sem relações. Na mesa as dúvidas se acabam, na mesa as dúvidas se acabam. E eu quero falar para você hoje, que foi nascido dentro da igreja aqui, e tem crítica para qualquer coisa que se faz dentro da igreja. Meu querido, nós somos um problema mesmo, a igreja é feita de gente. Mas deixa eu te falar um negócio: se você é mais um caminhante de Emaús, que tem várias perguntas, eu posso te dar mais umas 20 sobre quem Deus é. Mas esquece de se sentar à mesa, o seu coração está gelado, o seu coração está gelado. Reino de Deus é reino de coletividade. O pão é nosso, não é meu. O Pai é nosso, não é meu. Meu querido, não existe evangelho de Jesus sem a igreja do Senhor. Volte para casa no nome de Jesus. Nós somos problema mesmo, nós somos treta, mas treta pior é ficar longe. Daí sabe que você vive? Sabe que você vira? Você vira um apologeta às avessas na internet. Você quer expor os problemas da igreja? Você pode expor, é lógico, tem um monte, eu vou te dar mais um monte.
Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos dizendo que o caminho do caminhante de Emaús é um caminho de desespero. É um caminho de crítica infundada, infrutífera. Não estou dizendo para a gente fechar a loja, o olho não. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o que eu estou falando é que enquanto aqui nós temos pergunta, quando sentamos à mesa, nós não sabemos de muita coisa sobre quem Deus é, mas só temos resposta. Porque é no partir do pão que o evangelho se faz. Partir do pão. Volte. Volte. Seja um crítico de dentro, mas antes de criticar, senta, parta o pão. Se sobrar alguma coisa depois daí, você pode criticar. E tem que criticar. Eu sou apologeta, vocês sabem muito bem. Eu não tenho nenhum problema. Agora, a apologia, a defesa tem o seu lugar. E o seu lugar é a posteriori. Faça o caminho contrário. Da mesa, vá em direção ao caminho de Emaús. Não do caminho de Emaús, vá para a mesa. Porque a revelação de quem Deus é a mesa. Jesus tira Deus do mundo das ideias e coloca no mundo de carne e osso. Jesus coloca Deus no mundo de vida na vida. É nesse mundo que o evangelho se articula. Eu tenho fome, eu dou de comer. Eu não vou perguntar, mas se eu vou alimentar vagabundo, eu vou dar a vara para pescar. Meu querido, olha só, não estou dizendo que a gente não tem que refletir não. Mas se o cara está com fome, não tem muita escolha. Quem está com fome precisa de comida. Tem gente que fica como burocrata. Eu tenho um monte de gente que fala assim, eu sou missionário. Sabe o que o cara faz? Senta atrás de uma mesa e mexe com planilha. Missionário vai pegar no batente, cuidar de gente e ponto final. Tem tanta gente que quer viver para o evangelho e simplesmente vira um burocrata da fé. Chega! Esse caminho é de dissensão, esse caminho é de dúvida. Jesus foi claro, nada aconteceu, mesmo Jesus expondo-lhes a escritura, o coração estava gelado, mas mediante a mesa e o partir do pão, tudo começou a ser ressignificado e o coração aqueceu. No nome de Jesus, pare de se relacionar com ideias a respeito de Cristo e comece a se relacionar com o Cristo ressurreto. O caminho dos discípulos de Emaús é o caminho de todo cristão. Um teólogo definiu isso muito bem. Ele disse que quando ele aceitou Jesus, ele era pastor, mas quando ele aceitou Jesus, ele aceitou e ele foi ensinado por um Deus da ideia. Porque nós somos filhos da modernidade. A modernidade entende para depois experimentar. Esse não é o caminho de Deus, tá? O caminho de Deus é experimento para depois entender. Essa fenomenologia da religião já matou desde antes. E infelizmente o período protestante, a igreja protestante sucumbiu, abafou isso. Por causa de desmandos, inclusive do período medieval. Mas isso não veio ao caso, é a história. O que eu quero falar para vocês é que a experiência ressignifica a teologia. Aquele cara, quando aceitou Jesus, ele falou, me ensinaram que Deus era uma montanha. Era um compêndio ideológico. Deus é isso. Pá. Mas cara, gente, um Deus que se explica tudo não é grande coisa, gente. É ou não é? Se Deus se explica tudo, você consegue explicar tudo de Deus, então você virou o Criador e Ele é a criatura. Mostraram, eu sou a montanha, e ele foi, eu sou a montanha. Daí ele recebeu um chamado e foi para o seminário. E o seminário é um iconoclasta buster. Ele quebra tudo que a gente pensa a respeito de Deus. Por quê? Porque felizmente nós temos que destruir tudo que é Deus com letra minúscula para que o Deus com letra maiúscula possa sobressair. Vocês estão entendendo ou eu perdi vocês? Tá tudo bem? Então tá bom. O que a gente está falando aqui? Nós estamos falando que as ideologias a respeito de Deus, inclusive, são idolatrias, porque Deus está para além delas. Daí nós chegamos aqui no seminário, e esse teólogo fala, eu cheguei aqui no seminário, e lá eu aprendi, Deus não é a montanha, e eu destruí a montanha. E ele falou, eu destruí toda a montanha. Mas prestem atenção, quando tratamos Deus no mundo das ideias, nós destruímos uma montanha para colocar outra montanha no lugar. Porque as ideias sempre levam à discussão, nunca levam à revelação. Aí aquele camarada se formou no seminário e ele voltou para ser pastor, para pastoral. E quando ele chegou na pastoral, ele definiu quem era Deus e eu achei maravilhoso. Ele falou, quando eu voltei para pastoral, ou seja, quando eu voltei para o Partir do Pão,
para a relação. Quando eu voltei para a pastoral, eu até entendi que Deus, ele até era a montanha, mas estava para além dela. Ou seja, Deus é aquele que tira, Jesus é aquele que tira Deus do mundo das ideias e coloca no mundo da relação. E quando chega no mundo das relações, muitas respostas nós não temos. Sobre a perspectiva, sobre o campo das ideias. Mas respostas sobre a revelação que não são explicadas no campo da ideia, já vou falar sobre isso, nós temos elas todas. Dizendo assim, cara, faz sentido para mim tudo, mas não explica. Não sei te explicar não, só faz sentido. Exatamente isso que está acontecendo. E quem é Jesus? Jesus é aquele que tira Deus do mundo das ideias e coloca Deus no mundo das relações. E a pergunta que o texto faz para mim e a você hoje é: quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Quem é Jesus para você? E eu queria começar, essa pergunta é a pergunta central. Eu queria começar dando um exemplo para mim do maior teólogo que a Bíblia já relatou. Não foi o apóstolo Paulo, foi um cego de nascença que voltou a ver. Diz o texto bíblico que aquele cego foi curado no sábado. E, de novo, a religião do mundo das ideias o criticou porque ele estava sendo curado no sábado, porque Deus era a montanha. E qual era a montanha? A montanha dizia que no sábado não podia fazer nada, porque sábado era o dia de se resguardar para os judeus, é o sábado sagrado. Então o que aconteceu? Jesus foi lá e tirou Deus do mundo das ideias e curou aquele cego no sábado, e começou aquele povo tudo tapado, que colocou Deus numa caixa, falou assim: quem curou no sábado? Esse cara precisa ser investigado e tal. Até que chegaram no cego que voltou a ver e perguntaram para ele: me diz, quem te curou? Só que Jesus, ele tinha uma prática, ele curava e saía fora rápido. Bobo, né? Safo pra caraca, impressionante. Me diz quem te curou. Aí o cego não sabia, aí ele definiu, quem é Jesus? Ele falou assim: eu não sei quem me curou, só sei que eu era cego, agora eu vejo. Só sei que eu era cego, agora eu vejo. Não tem jeito, gente. Todos nós temos um momento fundante, onde chamamos Cristo para nossa intimidade. Damos o pão na mão dele, ele dá graças, parte o pão sobre nós, abençoa aquele pão e nos dá o pão, e os nossos olhos se abrem a respeito de quem ele é. A pergunta que eu te faço é: qual é o seu momento fundante? Quando eu pergunto quem é Jesus para você, eu não estou falando para você definir. Eu estou dizendo para dizer assim: olha, eu não sei, só sei que eu chamei ele para entrar na minha intimidade. Ele partiu o pão e os meus olhos se abriram plenamente. Totalmente. Já está acabando. E ainda tem tanta coisa para falar. Vamos lá. Quem é Jesus? E aquele cego disse: não sei. Ou seja, aquele cego já sabia que não se faz teologia e definir quem Deus é sob a perspectiva de um Deus no campo das ideias. Ele falou assim: eu não sei, definir ideologicamente é impossível, mas uma coisa eu sei: antes eu era cego, agora eu vejo. Mas uma coisa eu sei: ele partiu o pão comigo, ele saiu do mundo das minhas ideias e me deu de comer, e agora eu vejo novamente. Mais uma vez eu te pergunto: quem é Jesus para você? E não me vem com essas ideias a respeito dele não, porque crente sabe muito bem quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Esquece, isso para mim não faz sentido nenhum. Isso aí é conversa de caminhante de Emaús. Eu falo para você quem é Jesus, sob a perspectiva da sua mesa, do partir do pão, da sua relação. Quem é Jesus? O que você pode falar para você a respeito, para os outros a respeito dele? Você pode falar: Jesus para mim é aquele que transformou a minha vida. Jesus para mim é aquele que mudou a história do meu casamento, mesmo que estava acabado. Jesus para mim é aquele que me curou. Jesus para mim é aquele que faz sentido para mim, mesmo quando eu estou no mais vala, eu já tive na pior das valas. É aquele que inclusive me fez não me suicidar. Quem é Jesus para você? Qual é a sua experiência de mesa com Jesus? Essa é a pergunta.
Quem é Jesus? Não tem jeito, querido. A mesa, o mundo das relações, é o lugar onde toda discussão cessa. E só tem lugar para o Cristo ressurreto. Não porque ouvimos falar sobre Ele, mas porque Ele está ali, bem na nossa frente. E agora temos algo para falar. Antes eu era cego, agora eu vejo. Não tem como divergir do que se vive em experiência com Deus. Mas como que nós vamos viver esse evangelho na prática? Vamos lá, agora eu começo. Brincadeira, já estou terminando. Primeiro ponto, anote isso no seu coração. Nós precisamos entender que revelação do evangelho se dá na mesa e não na mente. Amém. Isso é lindo demais, gente, isso é lindo demais. João capítulo 1, versículo 14. O texto de João começa mostrando para uma sociedade gnóstica, ou seja, uma sociedade helenizada, que tem a ver com a razão, com o mundo das ideias, os filhos de romanos, porque o texto de João não foi escrito para judeus, foi escrito para diáspora, ou seja, para quem era ideologicamente apreendedor da realidade, ou seja, definia de forma ideológica. João já começa dizendo assim, ó, cara, vocês têm que entender, para se relacionar com Deus, não pode ser por aí. João capítulo 1, versículo 14, ele fala assim, e o verbo e a palavra e o Deus das ideias se fez carne. Gente, isso é demais. Se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a ideia se tornou palpável, o conceito se tornou vivo, o transcendente se tornou imanente, a abstração se tornou em relação. O próprio Deus e Jesus está nos falando, não tem como se relacionar comigo no campo das ideias. Deus é mesa, Deus é mesa, Deus é pão que parte e os olhos se abrem. Deus é o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele não é uma ideia, ele é o pão. É o pão que quando se parte os olhos se abrem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A religião do mundo das ideias faz a gente ficar louco. Louco. Por isso que existe muito crente louco. É porque vive no mundo das ideias e não no evangelho da mesa. E não do mundo das relações, abrindo mão das ideias a respeito de Deus. Eu volto a ouvir as escrituras e ouvir assim, Everton, ninguém jamais viu a Deus. Foi Jesus que fez ele conhecido. Então presta atenção no pão vivo. Presta atenção no Deus imanente, não transcendente. Deus está aqui nas nossas relações, porque Jesus tirou Deus do mundo das ideias e trouxe para o mundo das relações. Para caminhantes de Emaús como nós, no caminho das ideias só temos briga. Na mesa nós temos afeto. No caminho das ideias nós só temos pergunta. Na mesa nós temos resposta. No caminho das ideias nós só olhamos para o Cristo e enxergamos morte. Na mesa enxergamos o Cristo ressurreto. No caminho das ideias entramos na discussão com o próprio Cristo. Brigamos com o próprio Cristo. Na mesa o nosso coração se aquece. No caminho das ideias nós temos sexta-feira da paixão. Na mesa nós temos domingo da ressurreição. Cara, para de brigar com Deus, pelo amor de Deus. Para de brigar com Deus. Te falta mesa, te falta coração aquecido. No nome de Jesus, saia desse ciclo nocivo que só deixa seu coração gelado e vai matando o Cristo que está ressurreto do seu lado, pronto para partir o pão, pronto para te devolver a vida. Nós precisamos entender que revelação do Evangelho se dá na mesa e não na mente. Eu preciso terminar, mas eu tenho mais um negocinho, eu preciso falar. Atenção a essa segunda verdade, atenção a essa segunda verdade. Para vivermos esse evangelho na prática, nós precisamos entender que tem que ter lugar para outros na mesma mesa que você está sentado. Nós precisamos entender que para aqueles que já tiveram seus olhos abertos pelo partir do pão,
Aqueles que já tiveram seus olhos abertos, que se transformam em agentes, que partem o pão para alguns que cismam em dizer que Jesus está morto, porque não conseguem perceber que ele já ressuscitou. Eu acho que tem uma história linda para falar sobre isso, presta atenção, porque eu fiquei muito impactado. A história de Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária, está indo em direção a Jerusalém para levar algumas ofertas, e passa e fica só um dia para passar a noite, para descansar em Troade. Troade já era uma cidade que o apóstolo Paulo estava evangelizando, já tinha uma igreja pequena lá, e o apóstolo Paulo ia passar a noite, sabe como é que é, pastor, né? Chega num lugar, o que ele quer? Ele quer pregar, ele quer ideia, pô. O que ele faz? Vou dormir, o caramba, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pregar. E meu irmão, vocês ficam tristes, impactados comigo que prego demais. Você prega muito, você quer ver Paulo, você vai ver o que é pregar, parceiro. Paulo, de acordo com o texto bíblico, diz que ele pregou a noite inteira mesmo. Lá pela vigília da madrugada, ele estava no terceiro andar de uma casa, as candeias acesas, lá pela madrugada, o que aconteceu? Eutico, um jovem que estava à janela escutando, veja, ele estava indo atrás de uma verdade, ele não estava apático em relação à verdade, ele foi escutar o evangelho, ele estava indo atrás de uma resposta, ele estava indo atrás de uma ressurreição, mas o remédio que o apóstolo Paulo deu foi errado. Pregava e Eutico, por acaso dormiu e lá embaixo, já chegou lá embaixo morto. Agora preste atenção no que aconteceu. Ele estava pregando há horas no mundo das ideias e gerou morte em alguém, no tal do Eutico, que estava à janela e cai morto. E acontece aqui uma ressurreição, a única ressurreição do apóstolo Paulo, que aconteceu de uma forma muito diferente. Porque geralmente as palavras geram vida, é assim que a gente aprende. O que você quer? Eu quero ver, então veja. O que você quer? Poxa, Senhor, eu quero voltar a escutar. E Jesus ora. Tudo é pela palavra. Foi criado o mundo pela palavra. Mas olha o que o texto nos fala. Talvez uma das poucas curas, eu só vejo uma sem palavras, que além dessa, também teve a cura da mulher no fluxo de sangue. Mas mesmo assim, depois teve uma aplicação em palavra. Aqui não teve. Prestem atenção nesse movimento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo desce e diz o texto lá no versículo 10 do capítulo 20 de Atos. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. O cara já estava morto. Ele abraçou e disse: não fiquem alarmados, ele está vivo. Prestem atenção. Paulo abraça, ele ressuscita. Antes ele estava trabalhando com aquele ali que estava morrendo no mundo das ideias. Ele entende, não é por ali que se faz teologia, não é por ali que se encontra Deus. Paulo abraça e através do abraço ele ressuscita. E ele não dirige a palavra a ele vira para os outros que estão ali e falou: vocês experimentaram o partir do pão? Vocês experimentaram as relações? Porque Deus se dá no mundo das relações. Vocês experimentaram isso. Então vocês viram muito bem, perceberam? Jesus Cristo é vivo e ele ressuscita mortos. A teologia é feita a partir de um abraço. A teologia é feita a partir das relações. Percebam, aqui é um tesouro muito grande. A ressurreição de Eutico não veio pela palavra. A ressurreição de Eutico não veio por uma ordem. A ressurreição de Eutico veio na forma de um abraço. E o texto nos ensina que existem curas que só vêm através de abraços, que só vêm através do partir do pão. Tem gente que está morta do nosso lado e a gente cisma em usar o caminho das ideias para fracassadamente gerar vida. Gente que nós cismamos que temos a resposta, e até temos, mas que não surtem nenhum efeito, porque o remédio que damos, apesar de conter cura, surte efeitos de como se fosse veneno. Não eram palavras que Eutico precisava. Eutico precisava de afeto, de um abraço que o devolveria a vida. A gente tem que parar de ter resposta para tudo, gente. Guardem essa frase. Paixão por gente é acolher. Vou repetir para não ficar ruim. Paixão por gente é acolher para depois fazer entender. Vamos de novo. Paixão por gente é acolher para depois fazer entender. Talvez a sua resposta, mesmo que sendo verdadeira, possa ser exatamente o fato das pessoas ao seu redor estarem morrendo. Mas pastor, eu tenho a verdade e o texto bíblico
que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ei, tá certo, mas entenda algo. Verdade sem amor, verdade sem abraço é perdição. Pá, tem coisa que tu sabe de verdade, tá ali, mas tu não ganhou o coração, como é que tu vai fazer alguma coisa? Você vai ser um Paulo precipitando Eúticos e fazendo morrer, pensando que está fazendo certo, mas está colocando no inferno. O que essa pessoa precisa é de um abraço, é de um partir de pão, é da mesa que se ressignifica a nossa teologia, é da mesa que se ressignifica o que entendemos a respeito do Mestre. No nome de Jesus, seja o amor por gente, é dar o remédio certo. Chega de usar a sua palavra como arma. É hora de oferecer para esse mundo de Eúticos abraços que ressuscitam, encontros que transformam. No nome de Jesus, você pode ser agente de vida para alguém hoje. Você pode ser agente de vida para alguém essa semana. Hoje o Senhor te chama para colocar alguém na mesa, para que você possa partir o pão, dar graça, cessar a fala, calar as vozes e ser o evangelho para os olhos se abrirem de verdade. Paixão por gente é acolher para depois fazer entender. E o verbo se fez carne. E a ideia se tornou abraço. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E partido foi para que os olhos se abrissem. E Jesus termina o seu ministério. A última ação de Jesus. Jesus reuniu seus amigos. E antes lavou os pés, não falo sobre isso. Mas ele comeu uma refeição. Jesus está falando assim: ó, gente, olha só, presta atenção, eu vou morrer, vocês não vão entender não, mas deixa eu tentar tirar mais uma vez você do mundo da ideia, e vir para o mundo das relações. Está Jesus lá, e Jesus distribui o pão, distribui o vinho, e ele fala algo tão bonito. Antes de comer, ele parte o pão e ele fala assim: este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o meu corpo que é partido por vós. Ou seja, você quer entender quem eu sou? Eu não sou o verbo, eu sou o corpo que é partido. Eu sou o pão que abre os olhos daqueles que estão cegos por falsos deuses, que cismamos de pé juntos, que são Deus, mas são ídolos para Deus. Deus e o Evangelho se vivem nas relações. Ali não há dúvida, ali há certezas. As relações ideológicas só geram dúvidas, afastamento, coração gelado. Aqui nós temos coração quente e o Cristo ressurreto caminhando junto conosco. O pão é partido, os olhos são abertos, o morto ressuscita, os braços geram mais vida que as palavras, e fazemos isso tudo para a honra e glória do Senhor. Eu terminei. Eu quero te convidar nesse momento, se você está aqui essa manhã, você quer começar uma vida nova com Jesus, caminhar com Jesus, mas com a percepção de que o encarnado está ali e o pão será partido para que os olhos sejam abertos. Você quer começar uma vida nova com Jesus essa manhã? Você quer começar assim? Você baixa sua cabeça agora, fecha seus olhos, repita essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história, faz tudo novo. Senhor Jesus, eu te peço, entra no meu coração, entra na minha alma. Eu quero viver contigo, no seu caminho. Me muda. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixa. Você orou comigo? Levante sua mão lá em cima agora, eu quero te conhecer. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu tô vendo você, meu querido. Deus te abençoe, eu tô vendo você. Deus te abençoe, minha querida, eu tô vendo você. Mais alguém aqui hoje dizendo sim pro Senhor? Não perca essa oportunidade no nome de Jesus. Muitas pessoas dizem sim hoje, essa manhã. Por favor, Ele está passando, não confunda Ele com a sua
sua ideia, ele passa para partilhar o pão e fazer os olhos se abrirem. Não perca essa oportunidade. Tem mais alguém aqui querendo Jesus? Levante sua mão onde você estiver. Aleluia, aleluia. Se você está aqui, está afastado do Evangelho, mas o Senhor te traz novamente para esse lugar, para dizer: eu ainda quero sentar na mesa com você, eu ainda sonho com você. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, levante sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Alguém aqui, Deus te abençoe, minha querida. Eu estou vendo você. Glória a Deus pela sua vida. Esse sim que nós queremos, esse sim que o Senhor quer. Levante sua mão onde você estiver. Glória ao teu nome, Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Eu estou vendo você lá atrás, eu estou vendo você. Eu não tenho que acabar. Peço para que todas as mãos, Deus te abençoe, meu amigo. Eu estou vendo você. Peço para que todas as mãos que se levantaram, levanta lá no céu. Só mais uma vez eu quero orar por você. Todas as mãos que levantaram, isso. Eu peço que, olha, gente, eu preciso dos líderes de célula me ajudando. Por favor, a gente vai orar com você individualmente. Isso. Tem uma outra pessoa lá também, ó. Tem uma moça aqui, ó. Por favor, me ajudem. Por favor, me ajudem. Isso, muito obrigado, muito obrigado. Mais alguém aqui que não tem alguém do lado para a gente orar? Nós já acabamos, eu só quero fazer essa oração. Aleluia. Agora eu peço para que todos fiquem de pé no seu lugar. Vamos estender as nossas mãos. Vamos abençoar esse povo. Senhor Jesus, esse povo é seu, Senhor. Nós dedicamos esse povo a Ti. Nós te pedimos, Senhor, que o pão que é partido, o Cristo que é se revelado nas nações, possa fazer presente agora na vida desse povo, que eles possam crescer no que o Senhor tem para eles, que o coração possa estar aquecido, que eles sejam batizados por Ti, que eles sejam cada vez mais cheios de Ti. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a darmos raiz para esse povo, e eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, para nossa igreja aqui, Senhor, que haja lugar em todas as mesas aqui, para que o partir do pão possa ser revelação para aqueles que nos cercam, que haja muito abraço aqui no nosso meio, que leva a vida, que haja menos conceito e mais prática do Evangelho, para a honra e glória do Seu nome. Nós te amamos, nós te glorificamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto, e o Senhor de toda graça, que nos chamou para a Sua glória eterna, depois de termos padecido um pouco, nos aperfeiçoará, consolidará, colocar os nossos pés sobre firmes alicerces. A Ele seja a honra, a glória, o poder. A nossa vida, a nossa família é sua, a nossa mesa é sua. Nós abrimos o nosso coração e assim oramos no nome de Jesus, amém. Vamos cantar e ao partir. E ao partir do pão. Boa semana, querido. Boa semana, querido. E